Vamos ler, irmãos, Marcos, capítulo 14. Nós iremos ler do versículo 22 ao versículo de número 25. Versículo 26. Marcos 14, de 22 a 26. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, temos lido para a nossa meditação Marcos, capítulo 14, do versículo 22 ao 26. Após a nossa meditação de hoje, como eu já anunciei, nós estaremos recebendo irmãos novos na nossa igreja, que farão sua pública profissão de fé, e alguns deles batizados. O batismo é um dos 2 sacramentos que foram instituídos pelo Senhor Jesus Cristo. Ele instituiu somente 2. Um deles é o batismo, através do qual nós confessamos a nossa fé em Jesus, confessamos que pertencemos ao povo de Deus. E o outro sacramento instituído pelo Senhor é a Santa Ceia, que foi instituído nessa ocasião, quando o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele, comemorando a Páscoa com os discípulos dele, ele fez de 2 dos alimentos que estavam sobre a mesa, ele fez também símbolos da nossa aliança com ele. Batismo e Santa Ceia são os 2 sacramentos que nós devemos praticar, trazendo sempre à nossa mente aquilo que eles representam, isto é, o amor de Deus por nós, revelado na cruz de Jesus Cristo. Hoje, para a nossa meditação, eu quero destacar este sacramento que nós chamamos a Santa Ceia, mais exatamente, as palavras da instituição dele, que foram ditas por Jesus, e que estão aqui no versículo de número 24 do texto que nós lemos, onde Jesus diz assim: Isto é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. Essas 2 pequenas palavras, nova aliança, elas expressam o cerne de tudo quanto o Novo Testamento fala a respeito da nossa salvação. Aliás, a segunda parte aqui das nossas Bíblias, ela tem esse nome, Novo Testamento. E a palavra, originalmente, ela quer dizer nova aliança. Aliás, nós temos uma Bíblia dividida em 2 partes principais: Novo Testamento, Nova Aliança e Antigo Testamento, ou Antiga Aliança. Essa palavra aliança, nós podemos dizer assim, ela é o fio de ouro que percorre todas as páginas da Escritura. Desde o começo, quando Deus criou os nossos pais, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, diz o profeta Oséias que ali Deus já estava fazendo uma aliança com eles. E, posteriormente, essa palavra ela vai se repetindo quase que a cada livro da Escritura Sagrada, mostrando que tudo aquilo que Deus faz por nós, no que diz respeito à nossa existência e à nossa redenção, está contido nesta palavra, aliança.
Jesus diz assim: isto é a nova aliança no meu sangue. Eu gostaria, então, meus irmãos, de, tanto hoje como na nossa próxima pregação, falar a respeito deste tema com vocês. E eu quero dividir, então, em duas partes principais. Primeiramente, hoje, eu quero tratar com vocês com o significado disto, aliança. De acordo com a Bíblia, o que Deus quer dizer quando Ele fala essa palavra? E depois, na próxima mensagem, nós vamos falar sobre o conteúdo da aliança, isto é, quais as coisas que Deus nos promete quando Ele diz que está fazendo conosco esta aliança. Tá bem? Então, hoje nós vamos considerar a primeira parte, começando pelo significado dessa palavra. O que significa aliança na Bíblia Sagrada? Quando nós vamos estudar alguma palavra que é recorrente na nossa doutrina, uma das primeiras coisas que nós fazemos, além de ver, além de olhar os lugares onde essa palavra aparece na Escritura, uma coisa que ajuda bastante é nós recorrermos a um bom dicionário bíblico ou uma boa enciclopédia, porque aqueles homens que são versados nas línguas originais, eles nos falam, entre outras coisas, e eles começam por aí, sobre o significado etimológico da palavra. Isto é, lá na raiz, quando essa palavra começou, qual era o significado dela? Qual era a importância dela? Em que contexto ela era usada? E depois a segunda coisa que eles fazem é dizer para nós, nos lugares em que a Bíblia usa essa palavra, ali dentro daquele contexto, o que ela está querendo dizer. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu quero começar com o dicionário, então, né? Com a etimologia da palavra. Depois a gente vê, os momentos em que ela é usada na Bíblia Sagrada e o que significa. Bom, então, no caso da palavra aliança, os etimologistas, eles têm, assim, pareceres um pouco diferentes uns dos outros. Por quê? Porque a palavra aliança é uma palavra bem antiga, e que ela tem sinais de que ela não foi usada primeiramente pelos hebreus, mas em idiomas até mesmo anteriores ao idioma hebraico. E o que esses etimologistas pensam a respeito desta palavra? Alguns pensam que esta palavra aliança, ela tem a sua raiz numa outra palavra que significava primariamente comer alguma coisa com alguém. Daí que a gente vê na Bíblia várias ocasiões em que as pessoas fazem aliança, e como é que elas terminam a aliança? Eles se sentam para comer juntos, né? Para comerem juntos. Outros pensam que a raiz da palavra aliança está na palavra amarrar. E quando a gente pensa em amarrar, a gente também vê que esse é um aspecto da aliança, né? Porque quando duas pessoas fazem aliança, o que elas estão fazendo? Elas estão se comprometendo uma com a outra, ou umas com as outras. Estão dizendo, olha, eu vou fazer certas coisas em relação a você, e você fará certas coisas em relação a mim. É por isso que, por exemplo, nós dizemos que quando alguém se casa, está amarrado, né, Nevinha? Não naquele sentido bobo que usam por aí, né? Mas isto está comprometido com outra pessoa para o resto da vida, né? E tem um terceiro aspecto também. É quando um terceiro conceito dentro desse conceito etimológico. Alguns pensam que a palavra aliança, ela deriva de uma palavra que significa cortar ao meio. E isto tem muito sentido também. Por quê? Porque quando nós olhamos para o texto hebraico, nas nossas Bíblias está escrito assim, fizeram uma aliança. Lá no texto hebraico está escrito assim, cortaram uma aliança. Isto as pessoas estão determinando algo, estão se comprometendo a algo, e aí eles cortam essa aliança. Eu penso que nesse sentido, assim, a aliança, a gente pode descrever assim, é que só formam uma parte completa quando as duas partes que foram divididas estão ligadas, não é? Então, assim, esses três sentidos etimológicos, eles têm, assim, a sua razão de ser, e cada um deles revela algum aspecto importante de aliança.
Agora, quando nós olhamos a maneira como essa palavra é usada na Bíblia, o que significa? Naturalmente, meus irmãos, a primeira coisa que nós fazemos, que nós percebemos, é que a palavra aliança é sempre usada num contexto de relacionamentos. Por exemplo, o casamento é uma aliança. Outro exemplo, Abraão fez uma aliança de paz com Abimeleque. Um outro exemplo, Jonatas fez uma aliança de amizade com o rei Davi. Deus fez uma aliança com Adão, depois Deus faz aliança com Noé, depois Deus faz aliança com Abraão, Isaque, Jacó, a sua descendência. Quando Deus tira o povo do Egito, o que diz Êxodo? Desde o capítulo 3, lembrou-se Deus da aliança que ele havia feito com Abraão, Isaque e Jacó, e lá no capítulo 19 de Êxodo, Deus então renova esta aliança com o seu povo. Uma exceção notável na Bíblia é quando o profeta Jeremias, falando em nome do Senhor, o Senhor diz assim: fiz uma aliança com os céus e a terra. E ali então não é relacionamento, não é? Mas é Deus dizendo assim: olha, eu fiz um acordo com o céu e a terra, e fixei as estrelas no firmamento, os luminares, e fiz uma aliança de que enquanto houver céus e terra, haverá primavera, verão, outono e inverno. Todos os outros momentos em que a palavra aliança é usada, então, na Bíblia, tem esse sentido de pacto, acordo, amarração, compromisso, duas partes que estão se unindo. Agora, eu disse para os irmãos que na Bíblia, essa palavra também, o sentido etimológico dela, tem a ver como cortar algo, cortar uma aliança. E isso é um aspecto muito importante, meus irmãos, dado ao fato de que o texto diz assim para nós: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes em que aparece aliança na antiguidade, acontece também, ou é invocada também, a ideia de que a aliança não pode ser quebrada sob pena de maldição. Então, na antiguidade, quando duas pessoas faziam uma aliança, cada uma delas empenhava a sua palavra e dizia assim: olha, nós estamos fazendo uma aliança, a minha parte nessa aliança é fazer tais e tais coisas. E o outro dizia: e a minha parte é fazer tais e tais coisas. E quando então eles se comprometiam, cada parte invocava sobre si uma maldição se ela não cumprisse as palavras da aliança. Então, por exemplo, alguém dizia assim: olha, eu estou me comprometendo a tais e tais coisas, e se eu não cumprir a minha palavra, então que aconteça alguma coisa comigo. Sabe, em português, quando a gente às vezes diz assim, às vezes não, a gente não diz isso, né? Mas é comum na nossa cultura alguém dizer assim: juro pela minha alma. O que a pessoa está dizendo com isso? Olha, se eu estiver mentindo, que a minha alma vá para o inferno, ou alguma coisa assim, não é? Este era aquilo que as pessoas falavam, isso era mais ou menos aquilo que as pessoas falavam no momento em que faziam uma aliança, né? E isto, então, no momento da aliança, era simbolizado pelo sangue que era derramado, porque o sangue derramado era um símbolo de morte. Eu quero ler com os irmãos duas passagens no Antigo Testamento que ilustram para nós isto. Aqui eu vou pedir licença para aqueles que participam do culto nas quartas-feiras, né? Porque a gente, 2 anos atrás, falou a respeito disso, né? Em 8 estudos. Eu vou fazer isso num estudo só agora. Mas Jeremias capítulo 34, versículos 18 até o versículo de número 20. Deus está falando através de Jeremias com o rei Ezequias e com os príncipes de Judá, porque eles haviam pecado contra Deus, não é? Então, a partir do versículo 8, embora o assunto comece, versículo 18, embora o assunto comece aqui no versículo 8, Deus diz assim, a partir do versículo 18, já está lá, né? Eu estou sem retorno da televisão, mas já está lá? Já? Tá bom. Então Deus diz assim:
Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções do bezerro, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Até aqui, se você ler desde o versículo 8 até o versículo 17, você vai ver o seguinte: na lei de Moisés, havia uma estipulação do Senhor, é que a cada 7 anos, todo o hebreu, ou todo o israelita que tivesse um escravo, esse escravo tivesse sido vendido a ele para pagar dívidas, a cada 7 anos, os hebreus, os israelitas, deveriam despedir os seus escravos, deixá-los livres, né? E ainda dar uma indenização para eles que eles pudessem recomeçar a vida. Acontece que, com o passar do tempo, o povo de Israel começou a deixar de fazer a sua obrigação, de acordo com a lei. Isto é, eles estavam segurando os seus escravos, mesmo depois de passados os 7 anos. Mas nos dias do rei Ezequias, viu que isso estava errado, reuniu os príncipes de Jerusalém e eles fizeram uma aliança, segundo a qual os seus escravos seriam libertados. E para fazer essa aliança, o que eles fizeram? Aquilo que era o costume. Eles pegaram um bezerro, partiram o bezerro no meio, aquele bezerro foi sacrificado, as partes foram divididas, e aí então eles passaram pelo meio dos bezerros, dizendo assim: que aconteça comigo o que aconteceu com este bezerro, se eu não guardar a aliança. Essa era a maldição, entende? O sangue era derramado, e as pessoas então passavam no meio dos animais, e diziam assim: olha, se eu não guardar a minha palavra, se eu não fizer aquilo que prometi, eu quero que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. O problema é que aqui nesses dias eles fizeram essa aliança, soltaram os seus escravos, mas depois se arrependeram de ter feito isso. Então escravizaram os ex-escravos novamente. E Deus diz assim: farei com vocês o que aconteceu com aqueles animais perante os quais vocês passaram, ou no meio dos quais vocês passaram, ao fazer uma aliança diante de mim. Esse é o primeiro texto que eu quero considerar. O segundo texto está lá em Gênesis. Agora sim, Gênesis capítulo 15. É onde nós vemos, mais uma vez, ou em primeiro lugar, na Escritura, Deus falando a respeito desse conceito aqui de aliança, de partes repartidas ao meio. O nosso destaque vai ser a segunda parte, mas eu quero começar desde o versículo 1 do capítulo 15, para a gente entender bem o contexto em que Deus faz uma aliança com Abraão. Está escrito assim, desde o versículo 1: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para as estrelas, olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe:
toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. O texto da minha Bíblia diz aqui nesse título agora: o Senhor entra em aliança com Abraão. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem se sujeitado. Tem de sujeitar-se. E depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoeu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. O que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é que temos nesta história uma outra ilustração daquilo que significa fazer uma aliança derramando o sangue dos animais. Deus apareceu a Abraão e disse a ele: olha para as estrelas do céu, olha para tudo que você vê à noite no mundo aí fora, assim vai ser a sua descendência, vai ser numerosa como as estrelas, e eu vou dar para a tua descendência essa terra, olha para um lado e olha para o outro, porque tudo será da tua descendência. E Abraão faz uma pergunta para o Senhor, ele diz: Senhor, como é que eu vou saber disso? E Deus então diz para ele: toma, e dá aqui alguns animais que ele deveria tomar. Abraão pega aqueles animais, ele corta aqueles animais no meio, coloca as partes de um lado e de outro, e o tempo passa. Abraão tem que enxotar as aves, porque queriam devorar a carne dos animais. Abraão enxota, mas o dia passa, chega a noite, e quando chega a noite, as trevas ficam tão densas, mas tão densas, que Abraão se sentiu amedrontado. E então, de repente, surge uma tocha de fogo, e essa tocha passa por meio daqueles animais. E aí então é dito para Abraão: olha, você vai ter um futuro abençoado, você vai morrer feliz, muitas bênçãos sobre a tua vida, e a tua descendência, ela vai ser, durante 400 anos, escrava numa terra alheia, mas depois voltarão para cá. Eu vou dar essa terra para a tua descendência. A promessa de Deus, meus irmãos, a gente vê ela se cumprir depois no livro do Êxodo, porque tudo aquilo que Deus falou que iria acontecer, de fato aconteceu. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa: quem foi que passou no meio daqueles animais partidos? Quem passou? Deus passou. Aquela tocha de fogo era a presença de Deus entre os animais. Agora, a segunda coisa que eu pergunto para vocês: e Abraão? Abraão passou? Não, só foi Deus que passou. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que a aliança de Deus com o homem é uma aliança diferente. Se o homem passasse no meio daquelas duas partes, ele estaria definitivamente sob maldição. Mas Deus falou assim: eu estou dando a minha palavra, de que aquilo que eu falei vai se cumprir. É como diz mais tarde a carta aos Hebreus: Deus, não tendo ninguém maior
por quem jurar, jurou por si mesmo. Deus levantou a sua mão direita, dizendo: eu vou fazer isso com você, com a sua descendência. Daí, tem um certo teólogo reformado que diz assim, que a aliança de Deus é assim, é uma aliança soberana e graciosamente administrada. Em que sentido? É que só tem um que dá a sua palavra nessa aliança. E essa palavra, quem dá, é Deus, dizendo assim: eu sou teu Deus e você é o meu povo. Agora você percebe, quando Deus invoca a sua própria vida, a sua própria alma, isso, como diria a carta aos Hebreus, é a sombra, é a silhueta de uma aliança que ele constantemente faria através da história, com a descendência de Abraão, e que Deus prometeu que renovaria com o seu povo. É por isso que Jesus diz assim: este é o cálice da nova aliança. Mas aqui, nós não temos o sangue de bodes e cordeiros, nós temos o sangue de Jesus. E é por isso que Jesus fala assim: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Alguém tinha que experimentar a maldição, porque nós não guardamos a aliança. Alguém precisava morrer. Agora, veja, por favor, Gálatas, capítulo de número 3, nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 11. Gálatas 3, de 9 a 11. O apóstolo Paulo escreve assim: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Que coisa tremenda, meus irmãos. Cristo fez-se, ou se fez, maldição no nosso lugar. Cristo passou pelo sangue. Cristo derramou o sangue. Cristo levou sobre si a morte que era nossa. Porque todos nós quebramos a lei de Deus. Porque todos nós violamos os mandamentos do Senhor. Mas Deus, que é conhecedor de tudo que se passa no céu e na terra, que conhecia e amava, inclusive a nós, ele disse assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei nova aliança com a casa de Judá, ou com Israel e com a casa de Judá. Por isso que quando Jesus, na noite em que está sendo traído, ele toma do cálice, ele o abençoa e diz: tomai, bebei, isto é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Concluindo, meus irmãos, quando nós usamos esta palavra, quando nós usamos a palavra aliança do ponto de vista da Bíblia, estamos falando da doutrina da nossa união com Deus. União com Deus que foi feita através do sangue precioso de Jesus. Não foi bezerro e bode que foi cortado, foi Jesus que foi partido. O sangue dele que foi derramado. Mas é um pacto feito por meio de sangue. E através desse sangue, ele faz uma união tão forte que nos tornamos virtualmente inseparáveis. Nos termos do Antigo Testamento, Deus fez uma aliança com Israel.
uma aliança através da qual todas as nações seriam abençoadas, porque os israelitas anunciariam a bênção de Deus para todos os povos do mundo. E em que sentido todas as nações seriam abençoadas? É que Jesus Cristo, um israelita, viria para ser o nosso Redentor. Acontece que, assim como Adão transgrediu a aliança lá no Jardim do Éden, Israel também não permaneceu. Israel afastou-se dos caminhos do Senhor. Pelo que Deus, então, soberana e graciosamente, disse assim: olha, quando eu fiz uma aliança com vocês, essa aliança foi escrita em tábuas de pedra. E vocês não permaneceram na minha aliança, mas então eu vou fazer uma nova. E nessa nova, não vou escrever mais em tábuas de pedra. Vou escrever no coração de vocês, na mente de vocês, de modo que essa aliança nunca será quebrada. Eu gostaria de concluir a nossa meditação de hoje, lendo um outro texto que fala sobre essa aliança. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Ele está dizendo aqui, que a nova aliança é muito superior à antiga. As promessas são maiores, o sacerdote é maior, tudo é muito mais precioso ainda. Você quer saber quais são essas promessas? Você quer saber qual é o conteúdo da nova aliança? Então eu quero te encorajar a fazer duas coisas. Primeiro, esteja aqui no nosso próximo culto, né? Mas na ordem das coisas, faça o seguinte: leia a carta aos Hebreus durante a semana. Leia ela do começo ao fim. E você verá na carta aos Hebreus o que o Espírito Santo fala a respeito do que significa isto: ter uma nova aliança com Deus por meio de Jesus Cristo. Quais são as promessas desta aliança? Essas promessas são tuas, se você tem uma aliança com Deus. Então leia a Escritura, e que isso seja fortalecimento para o teu coração, para a tua fé. Isso seja encorajamento para a tua alma. O fato de que você e Deus estão amarrados em nome de Jesus. Depois a gente continua. Amém.